Muita gente que está pensando em morar fora, bate o olho no salário mínimo holandês e pensa: meu Deus, tudo isso! É para lá que eu vou? No vídeo de hoje eu venho falar um pouco sobre o custo de vida na Holanda. Mais importante do que entender quanto é o salário mínimo de um país, seja o país que for que você esteja pensando em morar, é importante entender quanto é o custo de vida nesse país, porque normalmente o salário mínimo acompanha o custo de vida do lugar. E é isso que acontece muito aqui na Holanda. A vida na Holanda, na verdade, é bem cara. Vale frisar que eu estou fazendo esse vídeo em 2021 e estou usando algumas expectativas de um site que eu até vou deixar o link aqui embaixo, que você pode pesquisar por cidades, inclusive, que é bem interessante. Mas que são custos estimados, né? Aproximados. Isso varia muito em relação ao seu consumo, aos seus hábitos, ao o padrão de vida que você queira levar e outras cositas mais, como os lugares. Olhando as estatísticas da União Europeia, a Holanda tem um dos maiores salários mínimos da Europa, com 1.700 euros mensais. Isso deixa muita gente que está pensando em migrar de país com uma expectativa de que aqui se vive muito bem e com esse salário a gente tem uma vida de luxo aqui, o que não é bem a realidade, porque as coisas custam muito caro aqui, na minha humilde opinião. Eu vou falar um pouco sobre os custos aqui e eu vou dividir em 6 itens para ficar mais fácil de entender algumas diferenças e alguns custos mais estimados. E o primeiro deles são os impostos, que aqui a carga tributária é bem mais pesada do que no Brasil. Então, se a gente olhar, por exemplo, pela tabela do imposto de renda, até onde eu consegui entender, aqui não tem isenção para salário mínimo. Teve um job que eu fiz que foi a preço de salário mínimo e eu paguei cerca de 8% de imposto em relação a esse job. Era uma coisa, inclusive, temporária, que durou uns 15 dias. E eu sei que no Brasil, por exemplo, é isento, a primeira, né, seria isento, não pagaria imposto de renda no Brasil. E aqui, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Então, enquanto no Brasil a tabela do imposto de renda, o limite acho que é 22%, se não me engano, aqui a mordida mais cara do leão é 49%, é bem maior. Lógico que você tem que ter um salário bem maior para pagar esse tudo de imposto. E lógico que a gente vê muito mais retorno desse imposto aqui na Holanda do que a gente vê no Brasil. Ainda assim, é importante considerar a mordida do leão daqui, porque o leão daqui é bem mais feroz que do Brasil. Uma outra questão importante é a questão da saúde, que eu até já fiz um outro vídeo sobre o polêmico sistema de saúde na Holanda. Vou deixar o link aqui em algum lugar, vai aparecer o link, para quem quiser entender melhor, mais profundamente como isso funciona. Mas basicamente o seguro saúde vai aí de uns 90 a 124 euros por mês. Na verdade, essa estimativa de 124 euros é até uma estimativa do governo que eu achei recentemente. Mas no mínimo você vai pagar isso por mês de seguro saúde, isso se você não tiver que gastar nada extra, porque até como eu expliquei lá no meu vídeo que tem neste canal sobre o seguro, como funciona a saúde na Holanda, muitas vezes você ainda tem que pagar outras coisas por fora, como por exemplo o AR em risco, que é no mínimo 365 euros. Então, dependendo de quanto você usar, você ainda pode morrer, além desses 124 euros por mês, com mais alguma despesa relacionada à saúde. Então, é importante também ter em mente que a saúde aqui custa caro. Comida. Essa é uma conta que varia bastante, porque depende muito de hábitos, depende muito de quanto você está disposto a caçar ofertas. Então aqui os holandeses adoram uma ofertinha. Então os mercados vira e mexe estão fazendo oferta de produtos, leve 2 e pague 1, esse tipo de coisa. E você consegue garimpar e ir nos mercados mais baratos e pegar as promoções da semana em cada lugar e fazer aí um custo barato. Mas pensando assim numa estimativa, pensando em você comendo em casa, sem muito comer fora, só fazendo as compras no mercado, você não vai gastar aí menos do que 150 euros por mês. Mas como eu disse, isso depende muito de hábito, né? Isso depende muito de como cada um se alimenta, né? Tem gente que tem intolerâncias alimentares, precisa comprar outras coisas que são mais caras, então também tem que tomar um cuidado com essa estimativa aí e pensar direitinho, fazer uma conta de quanto gasta, porque é uma estimativa, né? Mas não vai ser menos do que 150 euros por mês. Entre 150 euros e 200 euros por mês. O próximo item são as contas da casa, água, luz, gás, etc.
É importante lembrar que isso também são contas de consumo, então depende de quanto que você gasta, depende dos hábitos. E aqui o principal impacto é o gás, porque a maioria das casas aqui ainda utiliza gás como aquecimento. E o gás custa caro, principalmente porque a Holanda está desincentivando o uso de gás. Até tem uma lei que as casas construídas a partir de 2021, se não me engano, não podem mais ser construídas utilizando gás, elas têm que usar apenas energia elétrica. E até esse ano mesmo o governo baixou o imposto da energia elétrica e aumentou o imposto no gás, porque eles realmente não querem incentivar o uso de gás. Mas a maioria das casas ainda usa gás. Então quanto mais você aquecer a casa, quanto mais você quiser manter tudo quentinho e quanto maior a temperatura que você quiser manter a casa, mais você vai gastar gás e mais vai ficar caro. Uma estimativa assim aqui para Groningen é em torno de 180 euros por mês entre água, luz e gás. Internet celular também fica aí na casa de uns 40 euros. Também depende do consumo, é claro, do plano que você vai querer contratar, mas acho que é uma boa média. Transporte. Aqui na Holanda a gente tem a grande vantagem de fazer as coisas de bicicleta. Então, por mais que principalmente na chegada você vai ter que gastar um dinheiro comprando uma bicicleta, ainda é a alternativa mais barata, porque tirando o investimento de comprar uma bicicleta, o resto é de graça. Mas nem todo mundo consegue um emprego perto de casa a ponto de conseguir fazer as coisas de bicicleta. Então é importante também estimar quanto você vai ter que gastar de transporte. A passagem de ônibus varia entre 2,50 euros e 3,20 euros por dia. E eles também têm alguns pacotes mensais para baratear esse custo, que é coisa de 95, 97 euros por mês, depende do lugar, cada cidade também varia esse valor, mas aí é uma estimativa de quanto você gastaria de transporte se você tivesse que depender do transporte público. Por fim, o assunto mais complicado sobre morar na Holanda, que é housing, que é achar uma casa para você morar. A Holanda é o 5º país mais densamente povoado de toda a Europa, então é um grande desafio achar um lugar para morar neste país. E não é brincadeira não, tem aí várias notícias pelo país, principalmente nesse período do ano, do que eles chamam de housing crisis, que é a crise da moradia na Holanda. Porque tem muita gente procurando lugar para alugar, para morar, e simplesmente não acha, não tem casa suficiente, não tem lugar suficiente para todo mundo que está procurando moradia. Só para dar uma noção de como é isso, aqui a cidade onde eu moro é uma cidade bastante estudantil. Então, principalmente no início dos anos letivos, todo ano tem um problema em relação à moradia. Não teve em 2020 por causa do corona, mas 2021 já começou de novo e já começou assim bem forte, a ponto dos estudantes invadirem a universidade lá no centro da cidade e acamparem no campus da universidade como uma forma de protesto, porque eles tinham mais de 500 pessoas procurando casa e não conseguindo encontrar casa para morar. Esse não é um problema exclusivo de Groningen, é um problema que se estende praticamente pela Holanda inteira, principalmente nas cidades maiores, nas cidades que têm mais universidades, que acabam atraindo mais estrangeiros, acabam tendo muito frequentemente essa troca de gente que está encerrando o ano letivo e indo embora e gente que está chegando. E se tem toda essa dificuldade de achar casa, me diga o que vocês acham que acontece com o preço do aluguel aqui nesse lugar. É claro que super inflaciona e é claro que você acaba ficando na mão de achar um lugar, acaba sendo mais importante do que o preço em algumas circunstâncias, porque não tem lugar, simplesmente. Eu conheci uma pessoa que estava dormindo num abrigo provisório da prefeitura enquanto procurava uma casa para poder morar aqui na cidade. É uma coisa bem séria, inclusive aqui tem um site que eles criaram que chama SOS Groningen, que é Shelter Our Students, para tentar movimentar a comunidade para tentar ajudar esses estudantes. Então assim, você podia entrar lá, oferecer o sofá da sua casa temporariamente para alguém que não tinha onde morar. Então assim, é uma coisa bem séria essa questão da moradia na Holanda. Acaba encarecendo muito o preço, né? Porque é uma questão econômica, é um princípio básico da economia. Muita demanda, pouca oferta, encarece. Com isso, uma estimativa assim, bem por cima, para você alugar um quartinho, um apartamento com um quarto bem pequenininho, fora do centro em Amsterdã, a estimativa roda aí em torno de 1.100 euros por mês.
Isso fora do centro, que significa que aí possivelmente você não vai conseguir fazer as coisas de bicicleta e não vai ter que gastar o dinheiro do transporte público. Aqui em Groningen, essa estimativa é em torno de uns 800 euros, a cidade é um pouco menor, talvez você consiga ainda fazer as coisas de bicicleta. Mas ainda assim, essa acho que é a parte mais difícil de estimar, porque como tem toda essa crise, eu não sei dizer para vocês o que vocês encontrariam vindo morar aqui. Tem gente que consegue quartos para dividir com alguém ou apartamento para dividir com alguém e coisas com um preço adequado, com um preço razoável, com um preço pagável, né, principalmente. Existe, claro que acontece, claro que tem gente que é justa, que apesar de toda a crise vai cobrar um preço justo. Mas fiquem atentos que essa é a questão mais complexa em relação a mudar para a Holanda, independente de como você vem, se você vem transferido por uma empresa, se você vem como estudante, se você vem como partner. Como partner, possivelmente você já tem a casa do partner, mas essa é uma questão bastante delicada aqui na Holanda e é uma questão que acaba dificultando você estimar, por exemplo, o custo de vida por causa de toda essa questão maluca do problema de moradia aqui na Holanda. A Holanda, por um outro lado, tem uma vantagem em relação à compra de imóvel ao invés de alugar. Então, eles têm assim, mais facilidades quando a gente compara com o Brasil. Você, lógico, tem que ter uma renda adequada, mas você consegue financiar praticamente todo o valor da casa. Só que, se tem essa crise de moradia, o valor da casa para comprar também sofre impacto de tudo isso. Então, aqui é muito comum você ver um valor de venda de um imóvel e eles abrem para visita, mas é super limitado porque tem um monte de gente interessada. E aí meio que começa um leilão, mas não é um leilão para baixar o valor como normalmente acontece no Brasil. É um leilão para quem dá mais dinheiro, porque tem tanta gente interessada, tem tanta gente procurando, que os corretores acabam ficando com isso na manga, né? Tem essa oportunidade de inflacionar o preço da casa. Eu acho tudo isso assim uma grande loucura. Foi uma das coisas que eu fiquei muito assustada de ver aqui. Quer dizer, se você for trabalhar para ganhar um salário mínimo por mês, isso significa que se você for morar sozinho, mesmo seja num apartamento, uma kitnet muito pequenininha e fazendo uma boa gestão de todos os custos aí da sua vida, você vai sobrar assim por mês coisa de 200 euros, talvez um pouquinho mais. Ou seja, sem contar nada de lazer, nada de nada, só a vida mesmo, dia a dia. É mais ou menos essa a conta. E uma das coisas que a gente faz assim um pouco errado é que quando a gente está no Brasil, a gente pensa as coisas muito em reais e custo de vida Brasil. 1.700 euros neste momento é em torno de 10 mil reais com o câmbio de agora. Com 10 mil reais no Brasil, você vive muito melhor do que com 1.700 euros aqui na Holanda. Porque as coisas no Brasil custam muito mais barato, proporcionalmente falando. Então, a minha dica para quem está pensando em mudar, seja para a Holanda, seja para qualquer outro país da Europa ou de qualquer outro lugar, é fazer mesmo esse mergulho no custo de vida para entender essa proporção de quanto você vai ganhar versus quanto você vai gastar para viver nesse lugar. Porque às vezes, simplesmente olhar o salário mínimo, eu vejo muita gente, principalmente quando está olhando a Europa, tem uma discrepância muito grande de salários dentro da Europa. E muita gente acaba ficando atraído pelo salário mínimo, mas esquece de fazer essa conta do custo, que ela é bem complexa, como eu tentei passar aqui bem resumidamente, mas tem que ficar bem esperto com essas coisas. Por outro lado, é o salário mínimo, e o salário mínimo seria o quê? Para as profissões mais simples, significa que uma recepcionista ganha em torno de 1.700 euros por mês, significa que um jardineiro, se ele for ser contratado, vai ganhar 1.700 euros por mês. Então quer dizer que as profissões também são muito mais valorizadas aqui do que em outros países ou do que no Brasil, por exemplo. Acho que esse é um assunto para um próximo vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esses custos de vida e principalmente essa crise de moradia na Holanda, que eu acho muito bizarro. E muito obrigado!